Jade aqui da Fazendo Arte e hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de fazer uma decopagem com guardanapo. Lembrando que eu não vou ensinar a decorar caixa, tá? Isso daí eu deixo com a criatividade e imaginação de vocês. Quer saber como faz? Vem comigo! Bom, a primeira coisa que vocês precisam saber sobre o guardanapo é que ele possui camadas. E na hora de fazer a sua decopagem, você não irá utilizar todas as camadas. Então você vai ter que fazer esse processo aqui que eu estou mostrando para vocês. A camada que você vai utilizar é a camada que tem o desenho, só que ela é extremamente fina. Então quando você coloca ela em contato com a sua superfície, ela vai ficar um pouco transparente, ou seja, ela vai absorver a cor de fundo. Então, antes de começar a colagem do seu papel, a primeira coisa que você precisa fazer é dar um fundo branco na sua peça. Ah, Gabi, mas eu posso dar um fundo bege, um fundo rosa, um fundo verde? Não, tem que ser fundo branco. Aqui eu vou dar o meu fundo com a tinta PVA na cor branca, como já falado para vocês, mas se vocês quiserem utilizar a base acrílica também dá certo. Nesse caso, eu estou fazendo a aplicação com um rolinho, pois o rolinho é mais prático, mas se você também quiser passar com o seu pincel de pelo macio, fique à vontade, tá? Aqui eu dei uma demão. Para acelerar a secagem, eu utilizei o secador de cabelo, mas se vocês quiserem deixar secar naturalmente, é coisa de 15, 20 minutinhos. Eu vou dar uma lixadinha para que o acabamento fique perfeito, fique bem sedoso, só que eu não achei que cobriu muito bem. E como o papel que eu vou utilizar, o fundo dele é branco, então ele tem muita transparência, eu vou dar uma segunda demão, tá? Se o seu papel é muito estampado e tem predominância em cor escura, você pode dar apenas uma demão, quanto a isso é tranquilo. Só que no meu caso, como o fundo é branco, eu vou passar mais uma demão de branco. O processo foi o mesmo, sequei com o secador e depois eu lixei. Lembrando que você só consegue lixar a sua peça depois de seca, tá? Se você tentar lixar com a tinta molhada não vai dar certo, vai ficar toda empelotada e você vai tirar a sua tinta. Então tenha atenção quanto a isso. Lixei, tirei o excesso do meu pozinho aqui. Pode tirar com a mão mesmo como eu tô fazendo, ou então se vocês quiserem utilizar um paninho, tranquilo. Aí agora eu vou vir com a colagem do meu guardanapo. Para fazer a colagem eu utilizo a termolina. Não pode usar nenhum outro tipo de cola. Por quê? Porque o guardanapo é extremamente fino e outras colas podem vir a enrugá-lo. Existem outras técnicas, mas essa técnica aqui que eu tô mostrando para vocês é com a termolina, tá? Então você vai pegar a termolina, coloca ela num recipiente e usa um pincel macio. O pincel que você utilizou para pintar, eu não recomendo ser o mesmo da termolina, tá? Usem pincéis diferentes. Não estou passando na tampa inteira e não vou colar o papel de uma única vez porque o papel é fino. Então se eu simplesmente coloco ele em cima da minha caixa, ele vai ficar muito enrugado. Então eu vou fazendo por etapas. Passo uma camada, faço a colagem, venho manuseando com muita delicadeza. Não pode colocar muita força, tá? Não coloquem a unha, nada, senão vai rasgar. E depois vem na segunda camada, fazendo o mesmo processo. Em seguida, a terceira camada. Por mais que você tenha feito em camadas, observem que ainda existem algumas ruguinhas na colagem. Olha só como que ele fica. Então esse primeiro passo ele não vai ficar perfeito, tá? Qual que é a dica que eu dou para vocês deixarem
a decopagem com o seu guardanapo perfeito. Você vem com o mesmo pincel que você passou a termolina por baixo e você passa a termolina por cima. Tem que ser pincel macio, porque o guardanapo é sensível. Então, se eu uso um pincel mais grosseiro, ele vai rasgar. Só que nesse caso a gente vai caprichar, então pode colocar bastante termolina e passar por cima do seu papel. Lembrando que não precisa esperar secar para fazer esse processo, muito pelo contrário. A termolina de baixo ela precisa estar molhada, senão não dá certo. E por que eu estou fazendo isso, passando em excesso? Porque conforme eu vou manuseando aqui com o meu pincel, os lugares que estão enrugados ou que não foram 100% colados, o pincel vai ajudando a fazer essa fixação. Ah, Gabi, mas eu posso usar o meu rolinho para fazer esse processo? Não, o rolinho eu não indico para fazer decopagem, ele é só para fazer pintura. Porque, volto a dizer, é extremamente fino e delicado o guardanapo. Aí depois que você passou, não espera secar, pegue um plastiquinho, de preferência um plástico transparente, tá? Não pegue em sacolinha de supermercado que tem estampa, porque ele pode manchar, então tem que ser um saquinho liso. Coloca o saquinho em cima e com aquele verso do próprio guardanapo mesmo que você ia jogar fora, você amassa, faz um bolinho e vem pressionando com a sua própria mão sobre o plástico, porque essa pressão junto com a termolina vai ajudar você a esticar e deixar o seu guardanapo bem uniforme. Então ele vai ficar bem coladinho, as ruguinhas vão desaparecendo aos poucos e você vai deixando um acabamento perfeito. Aí depois disso também não espera secar, já remove o plástico, mas removam com cuidado e sequem com o secador. Vocês podem acelerar a secagem com o secador para poder fazer o acabamento. É preciso secar antes, porque se você for fazer o acabamento com ele molhado, ele pode rasgar. Pronto, a peça tá sequinha. Aí tá vendo que sobrou essas lateraisinhas aqui do guardanapo? Como que eu removo isso? Não é com tesoura, tá? Você pode utilizar uma lixa comum ou então uma lixa de unha. Eu particularmente prefiro a lixa de unha, pois eu acho que ela dá mais precisão. Então você vem na lateral da sua caixa, na emenda, entre a parte superior e a lateral, e você vem fazendo esse movimento aqui com a lixa. Pronto, o acabamento está feito, a peça está seca e agora eu vou finalizar. Como que eu finalizo a minha peça? Com o verniz. O verniz também recomendo que vocês passem com um pincel macio. Se for o mesmo pincel que você utilizou a termolina, lave bem. Passa também, pode passar em excesso, espera secar e tá pronta a sua decopagem. Essa técnica pode ser utilizada em diversas peças e você consegue fazer variadas combinações. Todos esses materiais que eu utilizei vocês encontram aqui na Fazendo Arte. E você pode adquiri-lo também através de nosso site www.fazendoarteonline.com.br. E não deixe de nos seguir no Instagram para ver mais dicas como essa. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!